Olá, pessoal! Mais uma vez nós estamos reunidos para darmos continuidade ao nosso mini curso sobre o mercado de Forex, o mini curso desenvolvido em 15 módulos que visa fornecer uma introdução abrangente sobre o mercado de Forex, para que você possa estar dando aí os teus primeiros passos dentro dos conceitos essenciais, as estratégias corretas, para que você não fique titubeando, perdendo tempo com alguns elementos que são tão importantes e que muitas vezes não são ensinados, são delegados a segundo plano. Então, aqui com esse mini curso, isso vai te preparar com absoluta certeza para que você possa partir para a parte mais prática do mercado e poder começar a executar as suas operações. A parte prática, diga-se de passagem, nós desenvolvemos no nosso projeto Master Group, que é o projeto que dá o alicerce para esse curso aqui poder estar sendo disponibilizado totalmente gratuito para você aqui no YouTube. Então, a gente vem desenvolvendo os conceitos desde a parte introdutória lá, do Forex. A partir do módulo 5 aqui, a gente começou a ver mais a fundo a questão do MetaTrader e da análise técnica. E hoje a gente vai dar continuidade à aula Introdução aos Gráficos de Vela, o chamado Candlestick, né? Os candles que o pessoal fala muitas vezes, e tem toda uma história muito interessante por trás. E além de tudo, pessoal, além desse trabalho aqui que nós vamos fazer hoje, eu vou deixar disponível para aquelas pessoas que, a partir de agora, entrarem efetivamente no Master Group. Então, você vai continuar comigo a parte prática, a parte teórica desse curso, onde nós estamos estabelecendo já análise técnica. A partir da próxima aula, vamos para o módulo 6, onde começaremos a ver detalhadamente os indicadores, os principais funcionamentos estratégicos aqui. E essas questões vão ser delineadas com você. Na aula de hoje, Candlestick, obviamente, pessoal, obviamente, isso aqui vai ser uma introdução. Eu vou mostrar também no MetaTrader e tal, porque não dá para esgotar em poucos minutos, né, como é a proposta desse curso, um curso completo sobre todos os padrões de Candlestick existentes. Porém, nós vamos ter uma boa introdução conceitual para você entender o que são esses padrões. E aí, obviamente, eu vou dar um presente no final dessa aula aqui para aquelas pessoas que adentrarem comigo no Master Group Axis Select, a partir do meu link, a partir dos dados que eu vou explicar mais adiante aqui, o que você precisa fazer para entrar. Que é, na verdade, um e-book, um livro completo sobre os padrões de Candlestick para você ver detalhadamente cada um e as aplicações de cada padrão. São dezenas de padrões diferentes e o objetivo disso é você estudar a formatação e o comportamento desses candles, que eles foram criados, planejados justamente para te fornecer uma pista de como o mercado vai se processar. Ou seja, óbvio que nós não temos como prever o futuro, no entanto, repetições de padrões conhecidos normalmente tendem a seguir da mesma forma. Então, quando você aprende os padrões gráficos, você consegue projetar essa tendência para frente, de forma que se o mercado repetir algum padrão desses, você consegue matar a charada com extrema velocidade e poder aproveitar excelentes oportunidades de compra ou de venda dentro do mercado de Forex. Então a aula de hoje é padrões de candlestick, uma introdução, né, ao gráfico de velas, os principais tipos, as características e também o material complementar que eu vou disponibilizar já no Master Group para quem começar comigo vai ter acesso a esse curso, tá? Na verdade, esse e-book gratuito eu vou estar fornecendo lá. Então vamos que vamos. Primeiramente, uma breve introdução ao modelo Candlestick. Você sabe que um gráfico nada mais é do que uma representação matemática. Então, se você lembrar lá do ensino médio, você vai ver um gráfico de tempo por preço, de velocidade por tempo, de pressão por temperatura e por aí vai. Ou seja, a comparação de dois valores vetoriais gera um movimento gráfico e você compara isso e consegue representar num formato de um desenho. Então, o candlestick, para efeito de gráfico representativo, ele foi criado por japoneses no século XVII para análises de preço do arroz. Veja o início da análise técnica, lá atrás, século XVII, nós não tínhamos computadores, não tinham nada disso, mas essa representação já fazia parte do estudo gráfico de alguns
matemáticos e economistas da época, no caso japoneses, que estavam ali tentando fazer a representação da variação de preço do arroz para tentar muitas vezes negociar entre eles ou negociar com o mercado externo, né? Sabemos da tradição aí do Japão em relação ao cultivo e ao consumo do arroz, tá? Então isso é uma coisa bacana de eu pensar como toda a evolução tecnológica trouxe até a nossa época atual princípios fundamentais que a gente utiliza da mesma forma, né, há várias décadas e até séculos aí. Então, é um método visual para representar o comportamento de preço, representar a variação desse preço num determinado período. Esse comportamento ele acaba se tornando padronal, e esse padrão você vai identificar com recursos visuais a tendência do preço num determinado momento. Então, a importância disso é que a ferramenta de análise nesse sentido, ela auxilia traders de forex, de ações, de outros mercados especulativos, porque justamente analisa padrão de evolução, desenvolvimento desse preço no decorrer do tempo. Então agora eu vou dar uma paradinha no slide aqui, puxar o meu MetaTrader. Aqui eu tenho, eu não quero que vocês fiquem prestando atenção nas ordens aqui, isso vem mais tarde, tá? Apenas o preço. Eu estou com um gráfico, somente os candles mostrados na tela, é um gráfico de GBP/USD e está aqui no time frame diário. Lembrando que para eu inserir novos gráficos, basta eu vir aqui, ó, arquivo, novo gráfico, escolho aqui, ó, qual é o par que eu quero e insiro, ele vai aparecer na minha tela, tá? Então, normalmente esse gráfico é totalmente configurável, já mostrei isso em aulas passadas, então quando você clica no botão direito, você pode, por exemplo, barra de alta, eu vou colocar vermelho e azul, que é o tradicional, então eu vou colocar barra de alta vermelha, o candle de alta, que é a vela de alta em azul. E vão prestando atenção nisso, ó, barra de alta, candle de alta. Desculpa, pessoal, alta não é vermelho, né? Alta é azul, Thiago. A baixa nós vamos colocar como vermelho. Então, candle de alta, talvez um azul mais assim clarinho. Então, eu sei que quando está azul é porque o preço evoluiu. Quando está em vermelho, né? Barra de baixa, vou colocar em vermelho. Candle de baixa, vou colocar em vermelho, aqui, e eu fico aqui, ó, o preto e o azul, perdão, e o vermelho. Então, o azul representando a alta, o vermelho representando a baixa. Por que eu faço essa distinção? Porque ao contar os candles dos padrões, eu posso perceber aqui comportamentos divergentes, comportamentos diferentes, certo? Então, assim, o candle, o que seria? Por que se chama candle? Porque no comportamento do preço, deixa eu dar o zoom na tela aqui, ó, e pegar talvez um candle como exemplo, né? Vamos pegar esse aqui do meio, ó. Então eu vou marcar uma flechinha aqui apontando para ele aqui, ó, para você poder saber qual candle eu estou me referindo, né? Então a gente está analisando esse candle aqui, ó, certo? Difícil aqui porque o gráfico está com muito zoom, mas você está vendo que é esse aqui, ó. Então, eu não consigo dar mais zoom aqui, acho que sim, vou tentar, não consigo mais, mas tudo bem, tá no zoom máximo. Dá para ver, ó, parece uma vela, certo? Então tem um paviozinho ali, ó. Você vai ver que esse pavio, essa sombra dessa vela, também é uma conotação importante, eu consigo ver vários padrões de funcionamento, ok? E como é que ele funciona efetivamente, né? Quando o candle abre dentro do time frame, então a cada time frame eu tenho um candle correspondente para ele, para aquele intervalo de tempo. Então no gráfico de D1 diário, cada candle representa a variação de preço de um dia, certo? No gráfico semanal, W1, cada candle representa a variação de preço de uma semana. No gráfico H4, cada candle representa a variação de 4 horas. H1, 1 hora, M30, 30 minutos, M15, 15 minutos, M5, 5 minutos e M1, 1 minuto. E tenho mais tempos ainda que eu poderia linkar aqui, certo? Eu vou deixar por enquanto assim, porque esses são os principais times que a gente fica observando. Então, o candle, né, essa velinha, ele pode ser um candle de alta, quando ele está em azul, ou um candle de baixa, quando ele está em vermelho. Como é que funciona? Então, vamos analisar isso aqui, ó. Eu quero agora apagar essa flecha aqui e mostrar aqui, ó, quando um candle abre, por exemplo, na virada do dia, ele abre um outro candle, tá? E esse candle ele passa o dia inteiro em desenvolvimento
ao final ele vai ter um fechamento. Então, se ele abriu embaixo e fechou em cima, né, ele vai ter aqui, ó, e é um candle de alta, eu sei que ele abriu nesse preço, então eu posso até usar essa ferramenta aqui, ó, ele abriu nesse preço de baixa, eu consigo ver no eixo vertical, lá na direita, ó, o preço dele. Então eu coloco assim e consigo visualizar e eu consigo ver exatamente o dia em que ele foi executado. Então ele abriu aqui em 1.26038 e fechou na aba superior 1.26810. Por que eu sei que ele abriu na menor e fechou na maior? Porque ele está em azul. Então eu sei que ele evoluiu para cima. Se ele fosse um candle vermelho, por exemplo, como esse aqui, ó, ele teria aberto em 1.26.992 e fechado em 1.25.688, ou seja, um candle de queda. E os pavios são chamados sombra, né, das velas. O preço foi, mas voltou, quer dizer, ele não fixou um período de tempo prudente ali, então não formatou o candle. Ok? Voltando para a nossa apresentação aqui, então essa é a origem da ideia. Formatar o candle para eu entender a abertura e fechamento de mercado do dia. Então, tomando como referência o gráfico diário. Agora eu consigo subdividir isso em times menores ou sobrepor isso em times maiores. Certo? Então é um exemplo de candlestick, esse do gráfico diário. E os seus componentes são isso, a barra central e o pavio. Ok? Vamos de novo lá. É bom ser bem prolixo para você entender. Ó. A barra central e o paviozinho. A barra, o pavio maior e a barra central. Quando acontece isso aqui de ficar só uma linhazinha, um no-gi, a gente já vai ver os padrões, tá? Então, quando tem somente pavio para baixo, por exemplo, vamos ver se eu encontro um aqui, às vezes é difícil encontrar. O pavio para cima e a barra embaixo é um martelo invertido. Ao contrário, né, são os padrões de martelo. Vamos ver se eu encontro algum aqui para você ver. Então, esses padrões todos, né, a gente vai observando no decorrer do tempo, tá? Então, na verdade, são inúmeros padrões. Vamos voltar lá para dar continuidade na didática e não se perder no raciocínio lógico aqui. Então, essa é uma introdução do que é. Agora vamos para cá, ó. Falando um pouquinho mais na anatomia dessa vela, desse candle. Então, o corpo dele representa a diferença entre um preço de abertura e um preço de fechamento. Então, vamos pensar num determinado tempo gráfico, 15 minutos. Então, eu abro o período de 15 minutos, começo a contar o cronômetro e o preço começa a variar dentro daquele intervalo de 15 minutos. Então, o corpo cheio da vela representa a variação de preço. Quando o corpo cheio fica vermelho, representa que o fechamento desse candle de 15 minutos saiu abaixo da abertura desse candle de 15 minutos. Agora pode ser de 1 hora, de 4 horas, de um dia. Então eu escolho o time e tenho o padrão reconhecido a nível gráfico. Quando o corpo está vazio, aí aqui eu botei azul, tá? Ele na apresentação puxou verde aqui porque a ideia original é o verde e vermelho. Mas enfim, pode ser a cor que eu quiser. Então quando ele bota azul, o fechamento está acima da abertura, ou seja, um candle de alta. Por isso tem lá barra de alta e candle de alta, barra de baixa e candle de baixa. Entenda que isso é configurável. As sombras, né, que são os extremos, que são os paviozinhos, o máximo e o mínimo que ele alcançou no dia. O pavio é a parte fina, indicando volatilidade, e a ilustração de um desenho do candle que a gente acabou de mostrar. Então, esse seria o conceito anatômico daquilo que a gente viu ali, ó. Certo? Então, vários candles aqui sendo trabalhados no decorrer do tempo. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui, ó. Fica mais fácil de ver assim. Então, à medida que o preço vai oscilando no decorrer do tempo, né, aqui no caso do gráfico diário, poderia botar no gráfico de 15 minutos, no gráfico de meia hora e por aí vai. Tá? Então, eu vou ter aqui diversos comportamentos diferentes. Quando ele abre assim, ó, fica espaço entre os candles, se chama gap. Você vai ver isso várias vezes no mercado de Forex. Tá? E os candles azuis representam preço subindo, candles vermelhos representam candles caindo. Ok? Mas poderia ser verde, poderia ser rosa, amarelo, qualquer outra cor. Tá certo? Então, bora lá. Um outro elemento importante aqui, ó. Os tipos básicos de candle. Eu vou citar alguns, depois vou tentar mostrar
no gráfico. Nem sempre a gente consegue encontrar todos os tipos, tá? Esses aqui são os mais comuns, são os padrões simples. Depois vocês vão ver que tem padrões mais rebuscados, mais elevados, aí que até recebem nomes muito engraçados, né? Como, sei lá, o bebê dançando, o não sei o que, o macaquinho e por aí vai. Então a gente tem diversos padrões de candle. Os comuns são o doji, que representa uma indefinição de mercado, os martelos, que é onde o corpo do candle está em uma das extremidades do pavio, então você tem pavio apenas para um lado, o estrela cadente, que é normalmente uma reversão em comparação com o candle anterior, então você tem, por exemplo, um candle de baixa, ele abre um pequeno candle ali de indefinição e depois um candle de alta, então esse padrão recebe estrela cadente ou de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, normalmente de inversão de alta para baixa, mas tem um invertido também. Né? Os engolfos, que é o engolfo de alta e engolfo de baixa. A gente vai mostrar isso agora, tá certo? Vamos lá. Então, aqui, ó. Então, vamos jogar aqui lá para o final do gráfico novamente, né? Que eu tinha aqui no gráfico diário um Noji aqui, ó, bem certinho, ó. Aqui eu tenho um Noji, aqui eu tenho quase um, por exemplo, é quando o candle ele não tem praticamente corpo, tá? Ele tem apenas um risquinho no meio, olha lá, ó, e o pavio. Ele normalmente indica reversão quando isso acontece. Né? Então, normalmente, quando ele perde a conjuntura dentro do tempo gráfico, ele indica uma reversão de preço. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, e procurar algum Noji para trás, olha aqui que interessante. Ó. Ele foi lá para cima, deu uma caída, deu um Noji, voltou a subir, voltou a cair. Então, bem interessante essa situação. Então, os Noji são essas cruzinhas que praticamente não tem corpo, tá? Você vai ver várias vezes, olha lá, ó, várias vezes no mercado essa formatação. E isso avisa o trader que está acompanhando o mercado que nesse momento aqui tu tem um padrão classificado e aí você pode estabelecer um processo de indefinição de mercado e aí tomar a tua decisão, né? Se é o momento de esperar, se é o momento de talvez encerrar alguma operação e por aí vai. Os martelos representam um potencial de reversão de alta e de baixa. Então, o que é um martelo? Deixa eu localizar um aqui para a gente definir. Um martelo é quando você tem quase parecido com isso, onde ele não tem um dos lados de pavio. Deixa eu ver se eu achar. Nem sempre a gente encontra fácil, tá? Mas é isso. Vamos pegar aqui, vamos ver. Aonde que tem um martelinho aqui para a gente poder trabalhar. Às vezes não tem um time, a gente passa para outro e acha com mais facilidade. Então você vai perceber, tá, pessoal, aqui, ó, quase um martelo aqui, sabe? Martelo invertido. Lá em cima, ó, um martelo, né, superior. Então ele veio uma alta azul, teve um martelo vermelho, ele começou a cair. Ou seja, os martelos normalmente apontam reversão de preço, tá? É um candle sem o pavio para um lado, só, ou melhor, para os dois lados, é só um pavio. Então, martelo, Noji, você acaba verificando que em várias situações esses padrões, tá? E tem o martelo normal e tem o martelo invertido também, que é quando ele tem o pavio para cima e digamos, o corpo do candle para baixo, tá certo? São os chamados martelos. Ver se eu acho mais algum aqui para mostrar e tal. Ó, aqui quase um martelo e tal, ó, ali quase. Então, às vezes você não tem, né, tão rapidamente encontrado, mas é um padrão que normalmente quem trabalha diariamente vê com constância, né? Isso várias e várias vezes e no teu gráfico aí nos vários pares, com certeza depois dessa aula e depois do material complementar eu vou te passar aí várias coisas aí para você perceber, né, os martelos quando eles acontecem, beleza? Próximo padrão aqui é o estrela cadente, né? E eu já vou emendar com um engolfo de alta e de baixa, que é justamente os padrões aí mais utilizados, tá? O estrela cadente é quando ele inverte de uma maneira assim, por exemplo, ó. Ele vem, vamos tentar encontrar aqui. Ó, ele vem assim, ó, e faz essa inversão. Então, quando você tem
um candle de baixa, ele passa para um de alta. Existem vários modelos, existe o invertido e o colocado, né? Você vai ter que normalmente estudar o padrão e ver ele funcionando. E os engolfos, pessoal, de alta e de baixa é quando, por exemplo, o próximo candle ele supera o anterior em termos de variação. Deixa eu ver se eu localizo um aqui, ó. Espera um pouquinho. Aqui, ó. Então aqui, ó, ele tinha um candle de alta e o próximo candle de baixa ele foi de lá mais alto do que ele até mais baixo. Então isso aqui é um engolfo de baixa, ok? Olha aqui atrás fica mais fácil ainda, ó. Então eu tenho o preço da alta aqui menor do que a estrutura do candle de baixa. Então quando eu vejo isso aqui, eu tenho um sinal claro de reversão. Então aqui ele estava em alta, reverteu para baixa. E ao contrário também, o engolfo de alta, né? Quando eu tenho um valor de baixa aqui e o meu candle de alta é maior do que o anterior, engolfo de alta, ok? Esses padrões, pessoal, você não precisa decorar, certo? Você lê o conceito, compreende e à medida que você for trabalhando, você vai internalizar essas estruturas. Agora vem um ponto aqui importante, tá, gente? Que é a interpretação de conceito aqui, ó, interpretações, aplicações práticas, tá? Então, por exemplo, você vai utilizar esse tipo de padrão para identificar tendências, identificar pontos de entrada e pontos de saída. Então, você soma o processo com aquilo que a gente viu na aula anterior. Então, você vai fazer análises de exaustão e de reversão. Tá certo? Então, tu pode usar esse material para praticar essa observação em conta demo, por exemplo, antes de você ir para uma conta real. Tá certo? Então, por exemplo, depois que você identificou esse padrão, o que você vai fazer? Você vai tirar o zoom, vai colocar num formato melhor para você trabalhar e vai começar a identificar assim, ó, tendências de mercado. Ó. Então, lembra da aula passada dos referenciais? Então, por exemplo, você viu aqui que ele deu um candle pequeno, esticou um outro, ele começou a inverter a tendência. Então, quando você percebe o padrão ali ó, de exaustão, ok? Esse padrão ele vai ser demonstrado pelo comportamento dos candles. Você vai então começar a traçar aí canais de tendência e observando os candles se comportarem aqui enquanto o mercado se desenvolve. Isso vai poder fazer você, por exemplo, trabalhar a tua intenção. Por exemplo, ele chegou até aqui embaixo, aqui inverteu de novo, deu um engolfo de alta, certo? Ó, superou o anterior, foi, aqui ele caiu, voltou. Então, quer dizer, quebrou a estrutura da linha que estava sendo formada. Então você tem uma linha de baixa, quando ele quebra essa estrutura, você percebe que a tendência se reverteu. Ora, se a tendência se reverteu e agora entrou uma tendência de alta, tá? A começar por aqui, né? Vamos lá, na inversão certinho aqui, ó. O que que acontece, ó? Você pode entrar num outro processo. Então aqui você estava trabalhando venda, já nesse outro momento você está trabalhando compra. Ok? Então, você tem, por exemplo, estruturas de preço, né, bandeiras, por exemplo, que são outros padrões que eu sei que a gente vai ver também no candlestick, que vão te mostrar essas inversões de tendência, certo? Vamos voltar aqui, ó. Tá, então, antes de falar um pouquinho da nossa próxima jogada, eu queria te convidar agora para você no YouTube, tá? No YouTube, olha para cá, ó. Você vai pesquisar aqui, ó, padrões de candle, se escreve candlestick, tá ali já. Ó. Você vai encontrar inúmeros influenciadores que vão te ensinar aulas e aulas gratuitas, né, sobre padrões de candle. Vários padrões. Os padrões, quando são aplicados, como funcionam, como deixam de funcionar. Então, quando o padrão é assim, quando o padrão é assado, ó, o engolfo de alta, o engolfo de baixa, as estrelas, a estrela cadente invertida e a padrão, ou seja, todos os elementos normais que você vai ver. E, ó, e tem muitos e muitos padrões diferentes já
entre aspas, classificados, os padrões de compra, os padrões de venda, certo? No YouTube tem inúmeras aulas sobre isso, gratuitas, de forma que essa temática, tá, já é extremamente batida. Pessoal, você não precisa pagar curso para análise técnica, eu diria que do intermediário ao avançado. Você, se quiser pagar uma mentoria ou algo mais super mega avançado para frente, então você vai ter condições de avaliar se aquilo vai ser agregador para você ou desnecessário. Porque basicamente, com as informações que já estão estabelecidas, você consegue facilmente encontrar todas as observações, todas os padrões definidos de candlestick, ok? Então, como a gente viu na aula passada, os conceitos de tendência, de suporte e resistência, agora você complementa com os padrões de candle e você já vai ter um início muito interessante. Existe um e-book, né, clássico aí do mercado de candlestick, onde estrutura todo esse padrão para você também. E quem quiser ganhar, né, de brinde esse YouTube, eu vou soltar lá no grupo, no Master Group, para quem abrir conta aí com a gente, tá? Para você participar dessa mentoria exclusiva, onde você vai ver esses padrões sendo aplicados no dia a dia, em setups que a gente monta, né, em operações diárias reais, você tem que vir para nosso Master Group. Para fazer isso, você abre uma conta na corretora parceira, que é a corretora Axie, ok? Onde você vai ter acesso a uma corretora 100% regulamentada, vai ter acesso a toda uma infraestrutura e ao plano Axie Select, que eu coloquei aqui, ó, alguns pagamentos que a galera já está recebendo. Ó, aqui, ó, em janeiro de 2025, recebeu $2.079 esse trader aqui. Em dezembro de 2024, esse trader Stefano aqui recebeu $21 mil de comissão. Novembro, $16 mil, uma trader Luana. Outubro, 21.750, o trader Matheus. E dentro do projeto Axie Select você tem acesso a essas informações todas e você pode, inclusive, né, chegar a esses pagamentos. Por que não, né? Abrindo a conta no link, o link está na descrição aí para você clicar e abrir tua conta, fazendo um depósito real de pelo menos $200, você já ganha acesso ao Master Group gratuitamente. Só me chamar nas redes sociais, eu vou te incluir nesse grupo. Você vai participar de um grupo exclusivo de Telegram, onde você vai ter acesso a todas as aulas gravadas, a todos os indicadores, a nossa mentoria individual. Na próxima aula a gente inicia o módulo 6 com médias móveis e outros indicadores. Tem vários ali. Eu vou delinear as aulas para tentar fazer o mais detalhado possível e tranquilo. E a gente vai ver o funcionamento, as aplicações práticas e você vem comigo praticando. Mas agora, para você assimilar tudo isso, não adianta mais ficar apenas na teoria. Você tem que vir para a prática. E nada melhor do que você vir para a prática tendo a nossa assessoria diária. Por isso, vem para o Master Group. Você vai operar junto comigo, né? Pode tirar dúvida em tempo real. Eu posso te mostrar o que eu estou fazendo em tempo real e você pode ter os resultados de forma imediata, o que vai consolidar a tua aprendizagem de uma maneira muito mais rápida, tá certo? Link está na descrição, abertura da conta na Axie Select é relativamente simples, qualquer dúvida você me chama nas redes sociais que eu ajudo. Depósito você pode fazer por Pix, por transferência, por cartão, pelo que você quiser. O depósito mínimo de $200 é para você ter um nível de margem para já poder operar com a conta real. Vem que você não vai se arrepender, ok? Próxima aula a gente tem médias móveis e outros indicadores, início do módulo 6. Um forte abraço a todos e eu agradeço todos os feedbacks positivos que você tem dado. Entre em contato comigo, deixa comentário, curtida, compartilha aí, que isso me ajuda demais. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.